causa que durante todos esses nossos episódios que nós já fazemos que The Fuck Boom já fez com o D-Man, porque ele nunca provou que D-Man não é um Skibidi, mas sim também um alienígena que caiu da Terra. Mas por que D-Man fez amizade com os astros? Por que fizeram amizade com os Skibidis e não com os astros? Por causa que D-Man já sabia que os astros iriam ter uma nova líder, que era aquela lá que apareceu no episódio 76. Mas por que D-Man saiu da tropa dos astros e foi para a tropa dos Skibidis? Por causa que cientista, como vocês viram, o cientista, ele foi o segundo líder a aparecer da série da Fuck Boom, ou a série que vocês gostam de chamar de Skibidi Toilet. Uma das coisas que vocês já perguntaram tanto que D-Man cresceu tanto pela internet e ficou popular pela sua série. Mas isso dificulta mais, por causa que o D-Man, além de ele ser medroso, ele também sabe como fazer armadilhas e trair os titãs para uma armadilha. Por causa que D-Man iria atrair eles para uma armadilha. Mas só que além dessa armadilha não caiu os titãs, mas sim os astros. E por que os astros? Porque o próprio astro ficou brabo contra D-Man e D-Man ficou brabo. Por causa que D-Man, antes dele aparecer em toda a série, antes dele ter todos aqueles upgrades, ele tinha, sim, vocês podem estar falando que eu sou louco, mas não, ele tinha um traje de voo com upgrades. E por que ele tirou todos os upgrades? Por causa que ele não sabia que existia essa raça dos cameramans filmarem ele. Então, para isso que ele não mostrou fazendo nunca upgrades, é por causa que D-Man percebeu que esses cameramen gravam tudo, e a única coisa de parar eles com a transmissão desativada, transmissão offline. Isso pode saber meio de uma pergunta muito difícil, por causa que The Fuck cria os cameramen só para gravar essas tal cenas. Mas por que os cameramen, toda vez que eles estão filmando, aparecem os Skibidi? Isso é papo para outro vídeo. Mas outras coisas que também anunciaram D-Man fez o aniversário dessa série. Mas também o porquê D-Man da Fuck Boom nunca fez ele gravando esse tal vídeo, gravando esse tal episódio de D-Man mostrando os upgrades que eles iriam fazer. E por que ele guarda aqueles transportes? Isso também é outro papo para outro vídeo, ou para outro capítulo aqui do nosso vídeo de teoria que eu abri um novo quadro. Mas tudo bem, isso daí, como eu abri esse novo quadro, isso daí esse é outro papo para outro vídeo. Mas continuando, os astros e o D-Man tiveram um pouquinho de briga, por causa que D-Man perdeu. Que D-Man, como vocês podem ver, vou mostrar aqui. No episódio 60, Astro dá um papinho aí com o D-Man, falando que porque ele fugiu da guerra, o porquê ele não matou. Isso dificultou muito pra D-Man. E o D-Man, esse daí era o fake. D-Man não entendia nada da língua dos astros. Aí ele dificultou mais as coisas, pensando que entendeu tudo. Mas aí, depois que o cientista fez o D-Man, os upgrades no D-Man, ele conseguiu entender tudo, as palavras, tudo. E por que os cameramen também entenderam? O cientista, ele ficou meio doido depois de saber que os cameramen estavam ouvindo ele. Mas aí, depois o cientista, ele fez tantos upgrades que esqueceu que os cameramen também pegam alguns upgrades dele, como tipo fizeram que os cameramen... Não, na verdade é um tipo um negocinho aí que fizeram.
É por causa que literalmente que alguns vídeos atrás do The Fuck Boom demonstrou que o Steven Mendes tem um poder o poder das luzes. E os speakers têm o poder do barulho e os cameramen têm esse poder de gravar vídeo. Mas o porquê? Mas também eles entenderam tudo por causa que o Steven Mendes eles têm a língua contrária. E também com essa língua contrária eles podem entender também a língua dos astros pelo negócio, pelo esse tal tradutor aí que eles fizeram. Por causa que esse tradutor aí, por causa que The Fuck Boom ele postou, na verdade não postou não, mas o porquê eles fizeram alguns dos astros falarem e alguns dos astros também não falam, por causa que os astros eles têm tantos poderes que eles não conseguem falar algumas vezes, como tipo o astro-chefe, como essa tal astro-woman, que tem algumas pessoas que chamam ela de woman, mas tudo bem. E por isso o G-Man ele literalmente saiu da tropa dos astros, por causa que, como eu disse, algumas vezes o G-Man não se dá bem com sua tropa. Algumas vezes eles brigam com a tropa deles, algumas vezes trai a tropa dele, algumas vezes. Mas quando o cientista apareceu, o G-Man tirou aquela pose de líder e ficou pra baixo. Mas isso daí também, outro papo, outro vídeo. Eu tô dando só easter eggs isso daí. Desculpa aí por ter falado um monte de coisas que era de outro vídeo, mas tudo bem. Por causa que G-Man e Astro eram tipo amigos. Assim, esse G-Man Astro, o G-Man e o Astro e os Astros literalmente eram pessoas. E como isso aconteceu? Para eles não gostarem um do outro e do mais. Por causa que como o G-Man teve uma briga também de ser humano. Por causa que os astros não queria trabalhar na empresa dele, que era para ser um laboratório de criação. Foi mal aí por ter parado a gravação, mas tudo bem. Por causa que ele queria criar um laboratório de científicas privadas e de TVs speakerman. Então chamou a ajuda de Dave, que é conhecido pela sua posição de Plungerman. Como isso? Porque eles literalmente queriam fazer uma empresa, sim. Aí depois eles criaram a empresa. Aí depois eles fizeram um núcleo. E esse tal núcleo que eles fizeram bateram muito com esses astros. Aí depois, quando viram toda essa guerra privadas contra pessoas, câmeras, depois que eles invadiram o laboratório, como eu disse, que depois que eles viram depois do laboratório, eles foram para um armazém, como Dark e 2 cameramans e Plungerman, conhecido como Dave como ser humano, mas tudo bem. Os titãs e os astros de Man eram conhecidos pela sua posição. Aí cientista não gostou que G-Man fez e também se juntou aos astros. Mas o agente secreto, conhecido por não mostrar nada, só fazer easter eggs e outras coisas. E o porquê? Literalmente os astros e os Skibidi já fizeram amizade uma vez e alguns deles são tipo parentes, mas por causa que eles são tipo uma privada e tudo mais. Mas por causa disso que Astro não gosta da tropa Skibidi, por causa que, como eu disse, o G-Man teve uma briga tão enrolada com o seu ser de humano e com o ser de privada. G-Man já passou de todos os limites que já fizeram de briga, por causa que G-Man já fez a briga de laboratório que Astros e o G-Man já fizeram
tipo um laboratório, para poder se ajudar, para poder saber todos os easter eggs. Mas além de saber, os astros tiveram os astros eles ficaram com inveja com a empresa do D-Man, que criou mais população. Então botaram o D-Man para ser sua própria invenção. E D-Man não sabia que iriam fazer essa tal trollagem, que D-Man já sofreu muito com isso. O D-Man ele criou esse tal laboratório de privado para poder testar as privadas, se elas são comum, lendária, mas na vida real, por favor, não tente isso em casa de virar um skibidi, por causa que isso daí tem risco de você. Mas não até pensei. Mas por favor, não repitam isso de tentar virar um skibidi, que isso daí é muito arriscado. Eu também sou criança, mas eu tô avisando isso por causa que isso daí é muito perigoso também pra se você é muito fã de skibidi e faz vídeo de skibidi. Por favor, tenha muito cuidado com as coisas que você faz no Roblox, no Minecraft, nesse simulador aí que o Dafuck faz de skibidi toilet. Por favor, não fazem coisas pesadas, por causa que também existe crianças de 5 ou 6 ou 7 ou 8 que tem algumas pessoas que são especiais, que também gostam de assistir alguns skibidis aí algumas vezes. Por favor, não botam coisa tão pesada assim, que isso já é uma coisa muito pesada. Mas bora continuar com o papo de skibidis e astros, que eu acho que eu já tô falando muita coisa. Continuando, os astros, como eu disse, os astros teve uma empresa, o D-Man também, mas o cientista que estava trabalhando muito duro para ser uma privada, que era para ser uma privada, em primeiro lugar, mas sem querer, os astros que eram tipo Harry, vou botar o nome dele de Harry. O Harry empurrou o D-Man, tipo um ácido, e literalmente tinha uma privada dentro nesse ácido. D-Man caiu e fez uma fusão com a privada e com a pessoa. Aí fez esse tal negócio de D-Man. Mas por quê? Por que eu tô falando disso? Que D-Man ficou tão irritado com os astros, que ele não aguentou e destruiu o próprio prédio de empresa dos astros. E como isso que os astros ficaram irritados? Pois é, isso que por causa que os astros já deram mais uma chance para eles, então eles viraram também privados, mas coisas mais genéticas e mais eletrônicas, como tipo teleportar, e os skibidis não sabem como fazer isso. E por quê? E o porquê eu tô falando de tantas coisas aí, teorias? Por causa que isso daí pode aparecer na série, que vai explicar sobre o porquê o D-Man e os astros fizeram essa tal guerra, e porque os câmeras também ficaram irritados com os astros. Então os skibidis se juntaram os astros, e os astros estão batalhando com esses tal dois personagens aí, skibidi e cameraman, que desde quando a série começou não foi explicado o porquê que D-Man e skibidi fizeram D-Man e essa tropa skibidi contra os cameramans. Por causa que os astros, como eu disse, o D-Man ficou tão irritado. Aí depois a guerra começou. Aí os astros e os skibidis estavam se ajudando, mas depois de tanta ajuda e ajuste um pouco dessa tal guerra, o Fotoilet foi tentar fazer uma conversa com o D-Man, porque ele fugiu, como tipo que eles queriam mandar no D-Man, mas era só tal uma armadilha que fizeram o D-Man se manipular por eles. E o problema é que D-Man não queria ser manipulado, então ele tiveram uma briga, e depois, bum, os Toilets e o D-Man, os Toilets e os astros não se comunicam
comunicação. Mas por que essa tal comunicação é tão importante para os astros? Essa comunicação significa muito para os astros, que estão trabalhando muito duro nessa comunicação, de voltarem para o espaço, de fazer uma arma tão forte para poder derrotar o Jimin e os câmeras. Mas o porquê o Jimin nunca ficou assustado com os Skibidi? Ele falou: vocês não sabem o que está por vir. Aí depois riu da cara do Titã, do TV Man e do Camera Titan e do Speakerman. Por causa que ele nunca... Por causa que, como eu disse, que tiveram uma treta, mas no episódio onde aconteceu aquele ataque na base dos cameramen, o cameraman ficou desaparecido. E pois é, o Shadow TV Man viu duas coisas, que é um negócio de astro e aquele traje que Jimin teve que cair na Terra. Mas os astros querem muito voltar pra Lua e querem levar o Jimin junto. Significa que o Jimin era da tropa, era o chefão da tropa dos astros e foi pra tropa dos Skibidi. Por causa que o Jimin, ele ficou tão irritado que queria voltar pra tropa dos astros, mas o cientista não deixou que ele voltasse. Então ele ficou no mesmo lugar e depois os astros querem dar mais uma chance pro Jimin. E será que o Jimin vai tentar aceitar Kill the Fuck Boom? Não botou se ele aceitou ou não, se ele apareceu, que até agora o Jimin tá desaparecido com esses tal upgrades que eu estou fazendo, com esses containers, aí Skibidi containers. Por causa que o Jimin, ele é muito preparado com os titãs, com os Skibidi ou com os Toilet. Mas por que ele tem tanto medo do UFO Toilet? O líder da tropa, não a chefia dos... Ele é um líder, considerado como líder. Mas isso daí que ele tem tanto medo é que acontece tudo aquilo de novo, aonde eles fazem bullying com o Jimin. E Jimin não sabe que o que aconteceu, que, como eu disse, ele foi manipulado e os UFOs ainda não sabem o porquê. Nem os Toilets, só o UFO Toilet, o chefão dos astros, o líder, e o Jimin, que também é o chefão dos Skibidis. E por isso que ele voltou, que ele volte para a tropa dos astros, por causa que estão precisando que ele volte para a Lua para consertar tudo isso. Mas eu acho que Jimin nunca vai aceitar essa proposta, por causa que fizeram muito bullying com ele. E até agora ele não sabe como é que fizeram esse tal bullying, por causa que os astros fizeram uma manipulação nele que ele esqueceu. De tanta guerra que os cameramen fizeram contra ele, que eu acho que eles não querem mais saber sobre isso. Então Jimin pode aceitar ou não aceitar. Lembrando que isso é só uma teoria, tá? Mas às vezes o Jimin aceita, por causa que isso daí seria um problemão. Que Jimin, ele tem muitos poderes durante toda essa série. Desde o primeiro capítulo, que tinha um laser nos olhos, depois armas laser, aí depois esses canhões, aí depois que Titan TV Man teve aquela trap, que a armadilha era patética, provocou muito Jimin e pegou o próprio núcleo. E esse tal núcleo que também é comunicação dos Skibidis e da chefia dos Skibidis. Por causa que desde o episódio que foi lançado de ontem, do full episódio do Skibidi 74, não sei, por causa que desde o desaparecimento do Tati Cameraman, ainda o Skibidi, não sei porque eu falei Tati Cameraman, desaparecimento, por causa que esse núcleo que carrega eles não é o núcleo que carrega as armas, que todo mundo pensou.
raios. E G-Man tem o poder do... Não sei qual é esse poder, mas se for um poder dos grandes, será o fim dos cameramen. Por causa que também, né, os Skibidi estão ganhando, às vezes perdendo. E os astros, como, né, difícil, principalmente até pro large cameraman. E os large cameramans aí, large speakerman e o large TV man, que literalmente tá com a tela quebrada, e do nada do Skibidi de novo ele teve. Por causa que até agora a gente não tem informação daquele UFO Toilet lá, que batalhou contra a G-Man, que falou que ninguém escapa da justiça e blá 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 blá. Por causa que literalmente que essa proposta aí de eles irem pra Lua é por causa que querem manipular de novo o G-Man. Por causa que mas se os cameramans também irem pra Lua, que eu não sei como é que eles vão fazer isso, que vai ter foguete, não sei. Que se eles irem pra... Esse toilet, esse daqui é o toilet que até agora não mandou nenhum sinal que cameraman pegou a arma do astro dele. E até agora ainda G-Man que fez aquela sincronia com aqueles dois círculos de energia roxa, com a luz azul e roxa. Pode ser que ainda o cameraman ainda tá com risco de vida, por causa que o Titan Cameraman pegou a arma do astro, aí depois transformou como uma peça de mão dele. Mas ainda não significa que o cameraman libertou a maldição que G-Man deu pro Astro Toilet. Então, como é que os astros Skibidi vão voltar? E esse foi o fim desse vídeo. E lembrando que isso daí é só uma teoria e se vocês quiserem mais teorias sobre essas, que literalmente eu não entendi nada. Mentira, eu entendi quase tudo. Eu ficando velho se vocês entenderem alguma coisa. Mas esse foi o último vídeo. Agora, não sei se eu vou fazer um vídeo que é atrasado, mas não quero dar spoiler do vídeo.